Bom dia, bom dia, bom dia, muito bom dia. Mais um episódio da nossa maratona Uma Vida com Propósitos. Hoje nós temos o nosso dia 11, oficialmente passamos aí dos 10%, né? São 42 dias. Dos 10% não, dos 25%. Ô, minha gente, ô, minha gente. Então já oficialmente passamos de um quarto, né? Olha só que bacana. E estamos aí, caminhando essa maratona juntos. Hoje nós vamos falar sobre tornando-se amigo de Deus. A gente vai repassar um pouquinho o que foi falado ontem. Vou pegar aqui a minha aguinha e peguem a aguinha de vocês também. E a gente vai começar. Vamos lá? Ontem nós vimos a essência da adoração. A essência da adoração está em render-se, né? A importância da gente se render a Deus. Os estigmas que as pessoas têm com essa palavra, a rendição. Nós vimos as virtudes que a gente adquire quando a gente se rende a Deus, né? O consagrar. Como que é essa rendição a Deus? É o desenvolvimento das virtudes, é você consagrar o seu dia a dia, a sua vida, né? Tornar sagrado, tornar divino, é trazer... Eu percebo que, em linhas gerais, a gente tem dois pontos principais aqui. Primeiro, que é a visão de vida eterna, né? É muito importante. E segundo, a questão... da gente trazer para o nosso dia a dia, a gente vai falar bastante sobre isso hoje, trazer para o nosso dia a dia essa atitude nova, esse comportamento novo, né? Em tudo que a gente faz, nas nossas pequenas ações. Porque no fundo, a gente se torna tudo aquilo que a gente faz continuamente no dia a dia, né? Então faz sentido pra gente se tornar mais próximo de Jesus, pra gente se tornar mais próximo de Deus. Bom dia, Dê, tudo bem? Tô aqui começando a falar de ontem, tô revisando de ontem. Que mais? Nós vimos também as barreiras da rendição. É o que você não tinha entrado ainda, eu falei, já passamos oficialmente 25% da nossa jornada. Brincando, se eu fosse te dar 1 milhão. Aí você fala assim, eu vou te dar 250, só que eu vou te parcelar em 4 vezes. Vou te dar 250 mil hoje. Você ia achar que é pouco? Não ia, né? Você ia falar, não, vamos lá, é meu, tá na linha... Eu penso assim, tá na linha de crédito, pode mandar, né? Estamos aí, caminhando. Obrigada pela sua companhia, viu? Bom, vamos lá, gente. Então, nós vimos também as barreiras da rendição, né? O medo, o orgulho, a confusão e as bênçãos de se render. E aí é muito interessante, né? Porque a gente vê, é aquela análise fofa que eu falei, gente. As forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ó lá, quais são as fraquezas e ameaças? O medo, o orgulho e a confusão. Quais são as forças e oportunidades? A paz, a verdadeira liberdade e experimentar o poder de Deus. Percebe que isso tá em tudo? Tudo tem, né? É a balança, né? Da gente ponderar. Bom, vamos lá. O tema de hoje, tornando-se amigo de Deus. Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem diversos aspectos. Deus é seu autor e criador. Deus é o seu Senhor e mestre. Deus é juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. No Éden, o relacionamento de Adão e Eva com Deus, ele era simples e terno. Era bem leve, né? Até coloquei aqui mais adiante, é como se a gente fosse viajar. Sabe quando a gente vai viajar para a natureza? Vai para a praia, ou vai para uma tua fazenda bem bacana, um lugar bem calmo, bem tranquilo, bem gostoso. E aí aquilo te traz uma paz gostosa. E você, assim, parece que o tempo para e você coloca na pausa as suas preocupações, as suas ansiedades, e você só vive aquele momento de bem-estar. É exatamente assim que era para Adão e Eva no Éden, né? É uma alegria simples e eterna. Não existiam rituais, não existiam cerimônias ou religiões, não existia nada assim mais extravagante para ter esse relacionamento com Deus. Olha que interessante. Eles eram livres de culpas e de medos, né? Porque não existia isso lá. Deleitavam-se em Deus e o Senhor tinha prazer neles. Olha que gostoso. Moisés e Abraão foram chamados amigos de Deus. Então ele trouxe mais 2 exemplos aqui, né? Abraão
é uma figura muito importante, porque ele trouxe aí o fundamento do monoteísmo, de maneira bem impactante. Já houveram outras figuras antes dele que tentaram trazer o monoteísmo, mas não conseguiram. Então Abraão ele tem essa missão muito importante. E Moisés que trouxe os 10 mandamentos. Então a gente vai vendo que tem uma caminhada, né? No Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre a doutrina de Sócrates e Platão. Quando você começa a ver Sócrates e Platão, as coisas que ele falavam sobre vida após a morte e tudo, você vê que é muita coisa precursora do que a gente vê hoje, dos conceitos que a gente vê hoje, né? Então, não é uma pessoa só, são diversos expoentes que Deus vai mandando para trazer novas peças, né? E o último que trouxe as últimas peças foi Jesus Cristo, e a gente ainda não conseguiu interiorizar a mensagem dele. Olha a importância da gente ponderar sobre isso. Então Jesus trouxe novamente o acesso a Deus. Olha só, nós tivemos Abraão com o monoteísmo, nós tivemos Moisés com os 10 mandamentos, mas isso começou a trazer o quê? Uma ordem, né? Uma visão de, vamos cultivar somente um Deus, e somente esse Deus sobre todas as coisas. Não fica cultivando o bezerro de ouro, não fica cultivando ídolos, você tem que cultivar a Deus, né? Foi o que eu falei, foi o que falamos ontem, a nossa alma tem a busca de Deus. E então ele traz Jesus para trazer essa mensagem sobre a vida eterna, para trazer essa mensagem sobre o desenvolvimento das virtudes, porque o mundo ainda era muito rudimentar em termos de relações sociais, né? Dos respeitos, de aplicação, não só de aplicação, mas de existência de normas e regras que regiam a vida em sociedade de maneira justa. Então Jesus trouxe novamente o acesso a Deus, ele trouxe uma nova filosofia de vida, um novo olhar sobre os nossos comportamentos, e podemos entrar na presença dele a qualquer momento. Jesus Cristo nos transforma de inimigos a amigos de Deus, através da consciência. Olha só, inimigo não é assim também, né, gente? Eu odeio. É que não tem a amizade, né? Que não tem, tá faltando a amizade. Privado de amizade. Através da consciência da vida eterna, através do comportamento e da adoração, que nós temos visto aqui, o que é a adoração no dia a dia, a nossa entrega, a confiança, lembrar da história de Noé, que é o estilo de vida, né? O comportamento e a adoração é a gente trazer tudo isso para o nosso estilo de vida, tornarmos-nos pessoas mais bondosas com os outros e também para com a gente mesmo, né? É o amar a próximo como a ti mesmo. 6 segredos para ter amizade com Deus. Hoje são 6 segredos, ele passa aqui 6 segredos para que a gente tenha mais amizade com Deus. Hoje a gente vai ver 2 segredos, e aí amanhã a gente vai ver mais 4, então são 2 aulas que se complementam. Tornando-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. Não é apenas indo à igreja uma vez por semana, ou somente em um momento específico do dia. Então o primeiro segredo é tornando-se amigo de Deus por meio de um diálogo constante. Não adianta a gente vou lá, domingo eu vou na missa, tô lá, bati minha carteirinha na missa, senso de compromisso cumprido, missão cumprida, ou vou no templo religioso uma vez por semaninha, saio, vou viver minha vida. Nem lembro que é Deus, nem lembro que é Jesus Cristo, nem lembro que ele fala sobre comportamento. Aí também não ajuda, a gente não tá ajudando muito, né? A gente tem que ir sim é uma fonte, para sorver dessa fonte, para aprender o que aquele representante da nossa religião tá lá explicando, tá ensinando pra gente e levar aquilo pra nossa vida. Eu lembro quando eu fiz o curso de Evangelho no Centro Espírita, acho que foi, eu não sei se foi no final foram 3 anos de curso evangélico, eu não sei se foi no final do primeiro ou do segundo. Teve um rapaz que ele falou assim, a gente estava conversando sobre os benefícios que a gente tinha sentido, sobre o estudo, e o rapaz falou assim, eu percebi que eu tenho mais paciência com a minha filhinha pequena. Olha que legal. O que a consciência muda a gente, o que a gente beber dessa fonte muda a gente. Mas não é só isso. A gente tem que praticar essa autoobservação e a gente tem que levar essa nova consciência para os nossos atos, para os nossos pensamentos e para os nossos sentimentos no nosso dia a dia. A amizade com Deus, ela é construída quando compartilhamos com Ele todas as nossas experiências.
É importante ter um hábito de um momento diário, mas ele quer ser incluído em todas as suas atividades, conversas, problemas e até nos seus pensamentos. Manter conversa contínua e ilimitada ao longo do dia, enquanto faz compras, dirige, trabalha ou realiza qualquer tarefa, te mantém mais próximo de Deus. E até anotei aqui, é como se você fosse ver Deus em tudo. Ver Deus nas suas relações, ver Deus nos seus pensamentos e sentimentos. E claro que isso é uma prática ativa, a gente vai falar mais sobre isso ainda hoje. Mas é plenamente possível. E a gente se ocupa de tantos pensamentos inúteis, às vezes até depreciativos, críticos, julgamentosos demais, e a gente pode se ocupar de pensamentos mais úteis e mais construtivos e edificantes. Então, olha só que proposta bacana. E ele conta a história no livro do irmão Lourenço, que era um cozinheiro em um monastério francês no século XVII. E o irmão Lourenço, ele era capaz de tornar os hábitos mais simples, às vezes coisas banais e insignificantes, em tarefas e atos de louvor a Deus. Louvor e comunhão com Deus. Então ele era cozinheiro. O que ele fazia lá? Ele preparava as refeições, ele lavava os pratos, mas ele fazia aquilo tudo com tanto amor e com um sentimento de estar servindo, que aquilo se tornava um momento de consagrar a Deus o trabalho dele. A chave para a amizade com Deus não é mudar o que você faz, mas sim mudar a sua atitude em relação ao que você faz. Então não é assim, nossa, então agora eu vou ter que transformar a minha vida. Não vou fazer mais nada, não posso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas, tenho minha rotina, tenho que cuidar dos meus pais idosos, tenho que não sei o quê, tenho meus filhos pequenos, tenho não sei o quê. E aí? Agora ainda tem que colocar mais conversa com Deus o dia todo na minha vida? Não é exatamente isso. É a gente mudar a nossa postura em relação... A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, mas é como se a gente trouxesse Deus com a gente. Sabe quando você vai fazer uma compra no shopping ou no supermercado, um passeio, você leva uma amiga junto? Um amigo junto? É tipo isso. Você vai sair de manhã da sua casa e você vai levar Deus com você. Você vai acordar, você já vai chamar Deus para estar presente no seu dia. Você vai sair, você vai levar Deus com você. Vai para o trabalho, vai levar Deus com você. Vai pegar o carro para dirigir, vai pegar um ônibus, ou vai pegar um Uber, vai levar Deus com você, né? Então você vai fazendo essa prática. É essa a proposta. Você não vai mudar o que você faz, mas a sua atitude em relação ao que você faz. Tudo o que Deus faz, olha só, tudo que você faz por você mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar ou jogar o lixo fora. Você fala assim, nossa, mas é tão estranho isso. Eu vou lá levar o lixo e eu vou fazer isso por Deus. Você está fazendo por conectado com um poder maior. Lembra da dinâmica da existência, né? A consciência autônoma que rege tudo que existe. E é isso, né? O fazer por Deus é isso, é fazer... Lembrar que aquilo não é só um ato simples, é um ato simples, mas está conectado a algo muito maior, né? E vem aqui para mim, vou falar como vem para mim. E você lembra que você está agradando a Deus, organizando a sua vida, você está agradando a Deus, mantendo o seu asseio pessoal, você está agradando a Deus, mantendo a sua boa conduta. E quem mais vai ganhar também é com você isso. Porque quanto a gente mais se conecta com Deus, mais a gente se eleva. E quanto mais a gente se eleva, existe o processo neurológico, lembra do cérebro límbico? Mas também isso vai... não tem como isso não ressoar na nossa vida externa. Em algum momento. É inevitável. Então isso vai inevitavelmente ressoar na nossa vida eterna. Na nossa vida externa e eterna também. Mas eu tô aqui falando isso, eu só fico pensando, meu Deus, como será que vai ser depois desses 40 dias? Eu quero ter um testemunho de fé aqui, eu tô bem animada com isso. Vou pedir a Deus. Então, a amizade com Deus, ela se constrói no dia a dia, nos hábitos diários, e não necessariamente num retiro espiritual. Não que retiros espirituais não sejam bons, são ótimos, inclusive, porque a gente tem a oportunidade de se desconectar do estresse do dia a dia, das cobranças do mundo, né? E estar mais centrado e mais focado. Mas não é somente neste momento. Novamente, são momentos de você recarregar as suas baterias, as suas forças, a sua energia, e então você
botar tudo isso para jogo na arena da vida, né? Colocar tudo para jogo na arena da vida. E então a gente precisa sentir a presença de Deus e adorá-lo no nosso dia a dia. No Éden, a adoração era algo permanente. Aí é que eu falei aqui, é como se fosse as férias no Hotel Fazenda aí na praia. Você tá lá, sabe aquele pôr do sol lindo, você vê o nascer do sol, você vai caminhar na orla, e aí você, às vezes você tá tranquila, assim, está de férias, né? Tá tranquila, aí você vai na beira do mar, aí você fica lá sentindo a água vindo, molhando seu pé, você fica olhando o firmamento, fica olhando o movimento das ondas, as gaivotas voando, as nuvens, fica só pensando, só contemplando, né? O contemplar, olha só, a paz e a contemplação da obra de Deus com o estado de presença. Foi exatamente o que eu coloquei aqui. A adoração permanente no Éden é exatamente isso. A paz e a contemplação da obra de Deus com o estado de presença. Que você não está nem preocupado com o passado, nem preocupado com o futuro, você só está preocupado com o presente. Bom, na Bíblia fala, ele comanda todas as coisas e está em todos os lugares e em todas as coisas. O onipresente, onipotente, onipresente, onisciente. E aí ele continua falando um pouquinho sobre o irmão Lourenço, né, que é do monastério francês do século XVII. O irmão Lourenço também cultivava o hábito de fazer orações curtas e informais ao longo do dia, para manter o foco e para afastar divagações diárias. Olha que interessante. Porque é aquela coisa, né? Cabeça vazia, moradia do... né? Complete a frase. Então, o irmão Lourenço, ele tinha os horários, vamos supor, toda hora cheia, você para, respira fundo, fala, Deus, ilumina meu coração e minha mente, meu espírito, minha alma, e me direciona, né? Para uma vida melhor. Olha só. E aqui, o que isso faz? Pequenas orações ao longo do dia. Mantém o foco, afasta de divagações diárias e auxilia também a gente lapidar o nosso autocontrole, o nosso autodomínio e lembrar do nosso cérebro límbico, reeducar o nosso cérebro límbico. Então, toda essa nossa disciplina, ela vai ser direcionada também para outros campos da nossa vida, porque aí cria-se um programa mental, um programa emocional, um programa comportamental novo de disciplina e ordem. E é muito interessante, eu acho que eu coloquei mais adiante, agora eu tô dando spoiler, agora a nova moda agora é dar spoiler do que vai vir, porque eu coloquei mais adiante a história de um empresário, a história real, uma pessoa do marketing digital que eu seguia, e ele foi prestar um serviço para um empresário que é dono de uma rede de lojas de móveis, de decoração. E o cara é muito bem sucedido, tem até um avião próprio. E aí ele mostrou, olha que coisa fofa. Esse empresário, ele tinha no celular dele despertador, sem brincadeira. Eu vou ver se eu printei depois, eu vou procurar. Eu acho que ele tinha uns 5 ou 6 alarmes ao longo do dia. Orar pela família, orar pela empresa, orar pelos funcionários. Real é a história, a coisa mais linda. Ele tinha o despertador ao longo do dia para orar para as pessoas, para tudo que ele tocava, Deus tocaria com ele. É o que vem aqui para mim. Que tudo que ele tocasse, Deus tocasse com ele. E olha que bacana, eu não tinha pensado nesse raciocínio. A gente pode pedir para Deus isso, né? Que todas as pessoas que eu me relaciono hoje, o Senhor se relacione comigo, para que eu possa me relacionar melhor. Que tudo que eu comprar, vender, todos os objetos que eu tiver contato hoje, que o Senhor tenha contato comigo, para que eu possa fazer o melhor uso, para que eu possa tomar as decisões, né? Ó, todas as decisões que eu tomar hoje, que o Senhor tome comigo. Olha que bacana, é uma oração bem bacana pra gente fazer de manhã, né? Que todas as escolhas que eu tomar hoje, todos os passos que eu der hoje, que o Senhor dê comigo. Olha que delícia. Gostoso, né? Então, olha só. Hoje, a concentração é tão difícil e a sugestão para manter a simplicidade reveste-se de especial importância. O mundo sufoca a gente com informação e vem muito assim, sabe? Ainda fazendo analogia com o mar,
quando o mar tá revolto e a gente tá lá no fundo, né? Que você tem que nadar. Não é assim que a gente nada, né? A gente nada certo. Mas você tem que ir tirando a água da sua frente. É como se a gente vivesse a vida assim, né? É uma loucura. A Bíblia diz: orem o tempo todo. As orações, elas devem ser sussurradas ao longo do dia. Então, a gente tem que estar lá um momento fazendo alguma coisa e falar: meu Deus, me ilumina, me protege, me guia. Então, tem várias orações que a gente pode falar. A gente vai ver sobre isso mais adiante. E pode ser exatamente aqui, ó, uma frase curta para ser repetida. Tem várias sugestões no livro, mas eu trouxe 3. Dizer: tu estás comigo, Deus, receba a sua graça, tu és meu Deus, né? É o que se chama de mantra. Então, faça a sua frase. Eu vou pensar na minha. Eu ainda não pensei na minha. Apesar que eu tenho meus momentos, assim, que eu paro, respiro. Às vezes, no meio do dia, eu olho o céu. Aí, tento dar uma relaxada. É isso aí, minha gente. Então, tem a sua frase pode ser uma frase por dia, pode escolher uma intenção para aquele dia e ter uma frase por dia. Você vê que tem várias possibilidades, não tem uma regra. O importante é que seja uma frase que te conecte com Deus, que te conecte com a sua fé e a sua conexão com o que transcende, com o que está além do plano físico. Sabe que é muito interessante, né? Quando a gente vai falar de Deus, as pessoas não se interessam. O interessante é que as pessoas não se interessam. Mas enfim, a gente continua aqui fazendo a nossa parte, né? Porque Deus precisa de mais pessoas que falem dele. É aquela história do que faz Deus sorrir, falar dele para outras pessoas. Vamos lá, então. Praticar, olha só, maior frequência possível para ficar arraigada em seu coração. Então, escolher uma frase também que ela vai tocar no seu coração. No começo pode parecer que seja uma coisa mecânica, mas é muito importante que você se permita ir repetindo essa frase e sentindo. Se você sentir que aquela frase não te toca o coração, você troca a frase. O importante é que você tenha esse hábito, crie esse hábito. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, é um hábito que você pode desenvolver. Nós devemos nos disciplinar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Literalmente, treinar a mente para se lembrar de Deus. E aí eu coloquei aqui, educar-se. Então, nós temos que nos educar. A gente não tem uma cultura, é o que eu falei agora, olha, você vai falar de Deus, as pessoas não se interessam, porque as pessoas, é assim, olha, é a projeção do pai, entendeu? O que eu vou ganhar com isso? Se você falasse para a pessoa, se você ficar 1 ano falando de Deus todo dia para as pessoas, você vai chegar no final do ano, vai ter $1 milhão na sua conta. A pessoa ia falar de Deus todos os dias, entendeu? Tô revoltada, né? Mas vamos continuar. Não tô tão revoltada, vai, só um pouquinho. Mas é verdade. E eu vou te falar que eu, particularmente, vou fazer um depoimento. Eu sempre me senti super diferente, porque eu sempre tive um olhar da espiritualidade muito forte na minha vida. E eu olhava todo mundo e eu via que era diferente, eu me sentia diferente. E eu te falo mais, os casos das pessoas que tiram a própria vida, tem muita alma. Lembra que nós falamos ontem? Que a nossa alma, ela é programada para a busca de Deus. É o propósito principal da existência. Vai chegar uma hora que a alma vai gritar e vai chamar. E se a pessoa estiver tão desconectada de Deus, tão desconectada das coisas eternas, ela vai sentir aquele vazio dentro dela. Ela vai sentir aquela dor, aquela ausência. É o sentimento de não pertencer. Que você olha em volta, é tudo a mesma coisa. Você olha em volta, é tudo igual. Você olha em volta, você não se identifica, né? E aí tem 2 pontos. Tem o ponto da alma querendo emergir, querendo se desenvolver e se conectar com coisas mais elevadas. E aí a gente não permite, porque a gente não coloca Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. E tem um outro ponto, aonde a pessoa tem também aí as suas questões pessoais, de bloqueios emocionais, que precisam ser trabalhados. Então, a gente tem que ter, é como eu falo, realmente é isso, a gente tem que ter humildade e coragem para evoluir. É muita humildade, porque tem que ter muita paciência e lembrar que a gente tem que fazer o nosso jogo. Você tem que fazer o seu jogo. E tem que ter a coragem de ter resiliência, de ter a persistência e nadar contra a maré. É um ato de nadar contra a maré, a massa,
E nós tivemos uma frase que foi assim, né? Quem segue a multidão quase sempre acaba perdido nela. Aí eu vou falar o que vem aqui pra mim, né? São os zumbis existenciais. Os zumbis existenciais. Então, fala aqui, inclusive, sobre colocar lembretes pra gente fazer essas orações, fazer essas frases diárias. Post-it, alarme no celular. E eu já contei a história aqui, ó. Exatamente o que eu pus para contar a história do empresário da loja de decoração de móveis. E ele colocava o celular para orar. Foi bem bonito quando eu vi, viu? E olha, eu vi e não fiz isso. E agora com o livro, eu vou começar a fazer isso. Eu vou colocar uns lembretes na minha agenda do Google, que popa no celular sem fazer barulho, para poder orar. Vou fazer a listinha do que eu vou orar. Mas eu tenho meus momentos de meditação, energização e tudo. Mas é diferente, né? A conexão com Deus. Então, o objetivo é vivenciar a experiência da presença de Deus. Quando não temos essa presença, sentimos a solidão e o vazio. E aí, foi o que eu falei. Então, a segunda forma dos 6 segredos para ter amizade com Deus. Então, o primeiro foi, vamos lá, tornar-se amigo de Deus por meio do diálogo constante. O diálogo constante. A segunda forma é a meditação contínua. Essa eu gosto, hein? Essa eu gosto. A meditação contínua. Pensar em sua palavra durante todo o dia. Meditar na palavra. Você vê que são coisas diferentes. É como eu disse, a primeira situação é você trazer Deus presente com você. Como se você fosse passar o seu dia com um amigo junto com você. A segunda situação é meditar. É você estar lá fazendo suas coisas e começar a refletir. E aí é uma coisa muito importante. A Bíblia exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele disse. As mensagens de Deus. É impossível ser amigo de Deus sem saber o que Ele diz. Porque a gente tem que saber qual é a filosofia, qual é a cultura, né? Que é passado na palavra dele. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça e não pode conhecê-lo sem conhecer a sua palavra. Então a gente tem que conhecer a palavra para conhecer a Deus, para então passar a amá-lo. E amá-lo no sentido de adorá-lo, de reconhecer a sacralidade da existência, a consciência da vida eterna. E é sim possível que a gente faça um caminho de conexão com Deus. Nós só precisamos ter a humildade e coragem de nos permitir. E colocar isso como um ponto. Eu percebo que as pessoas que não desenvolvem espiritualidade, elas têm... É a questão do funil de consciência, né? É a questão do funil de consciência. Você pode até ter uma vida boa, mas é uma vida que respeitosamente, eu vou falar como vem aqui, mediana. Então a gente tem que desenvolver essa consciência, a gente tem que se permitir trabalhar nos nossos desbloqueios emocionais e a gente tem que fazer eu vou colocar esses rituaizinhos no meu dia a dia, que é pensar sempre em Deus, colocar Deus em tudo que a gente faz e a meditação contínua. Eu já faço bastante isso. Até fiz os depoimentos que eu tava pensando e olhando Deus nas pessoas e tudo. Então não precisa passar o dia inteiro lendo a Bíblia, mas você pode pensar nela, né? E aí eu coloquei aqui também, ver Deus em tudo. Meditar é simplesmente concentrar os seus pensamentos e é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Por exemplo, a gente não pensa repetidamente em um problema? Isso é uma coisa muito séria, importante a gente falar. Às vezes a gente pensa repetidamente em algum problema. Não sei se já aconteceu com vocês. Comigo acontece direto. De eu ficar pensando no problema, um pensamento fixo, né? E aí eu tenho tanta coisa importante para ocupar o meu pensamento, mas eu fico pensando naquele problema. E aí, às vezes, graças a Deus, eu venho educando a minha mente. Quando eu começo a perceber que eu tô pensando demais no problema, que nem vai resolver com aquele pensamento, aí eu penso assim, não, peraí, mas eu tenho que ocupar o meu pensamento com aquela outra coisa que é prioridade para mim. E é muito mais importante eu colocar o foco da minha atenção. Nós precisamos ter essa disciplina nos nossos pensamentos. É muito, muito importante. O penso, logo existo, é sobre isso. O pensamento, ele é a origem de todas as coisas na nossa vida. Quando a gente pensa,
as coisas já existem, só que no plano mental. O que vai acontecer é que se esse pensamento ele for descontrolado, os nossos pensamentos, eles impreterivelmente, eles vão se desdobrar nos nossos sentimentos e nas nossas ações. É uma regra, faz parte da dinâmica do nosso ser. O que a gente pensa vira emoção, que vira movimento, e aí se externaliza. Então é na fonte dos pensamentos que a gente tem que atuar para a gente conseguir mudar mais profundamente os nossos padrões comportamentais, emocionais e os próprios padrões mentais, porque eles são programas, são como programas de computador, e a gente tem que pegar e editar o software. Então, se a gente tem essa capacidade de pensar repetidamente em um problema, em se preocupar com algo, significa que a gente tem a capacidade de pensar repetidamente em algo. Então, vamos substituir esse problema pela palavra de Deus. E aí a gente vai estar meditando na palavra de Deus a todo momento, todo dia. Para isso, claro, é importante a gente ter o hábito da leitura da Bíblia. É muito importante. Quem nunca leu, eu vou recomendar o livro de Mateus, para começar, que é um livro que compila um geralzão da filosofia de Cristo. E onde nós estamos aqui? Amigos dividem segredos e Deus irá compartilhar os segredos dele com você, se você desenvolver o hábito de meditar em sua palavra. Então é isso, a gente precisa ler e pedir para que no nosso dia a dia venha vindo o entendimento. As coisas elas não vão se consolidar na mesma hora. Na hora pode ser que caia algumas fichas, mas é ao longo dos dias, ao longo do tempo que vai caindo as fichas, que a gente vai conseguindo entender com essa prática da meditação, da reflexão contínua. Que mais? Desenvolver o hábito de revisar a verdade em sua mente, pensando continuamente nela. É interessante isso. A oração permite que você fale com Deus. A meditação permite que Deus fale com você. A oração permite que você fale com Deus. E a meditação permite que Deus fale com você. Então é importante a gente ter esse momento de silêncio com a gente mesmo, que não necessariamente vai ser um silêncio externo, porque às vezes vai estar barulho, vai ter cachorro latindo, vai ter vizinho gritando, vai ter colega de trabalho falando, mas é um silêncio interior, onde a gente faz essa seleção de pensamentos que eu comentei, que é você saber escolher, falar, não, eu não vou pensar nisso agora, que não vou solucionar todos os males do mundo agora. Deixa eu focar aqui e pensar um pouquinho meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Ambas são essenciais para quem quer se tornar amigo do Senhor, tanto a oração quanto a meditação. Estamos num ótimo horário. Amanhã nós vamos ver mais 4 segredos para ter amizade com Deus. Por hoje a gente vai ficar com essas duas que são tópicos que a gente já pode colocar em prática. Colocar aí um lembretezinho para a gente parar e fazer as nossas orações ao longo do dia. E ter o hábito da gente pegar uma passagem bíblica para refletir ao longo do dia. Sempre importante. Até aqui a gente está tendo no nosso livro, todo dia, o versículo para memorizar, né? Então vamos lá, vamos para a nossa meditação, enchendo o peito de ar, respirando bem tranquilamente, vamos fechando os olhos, deixando os seus olhos bem tranquilos, bem relaxados. O ar vai subindo até o topo da sua cabeça. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, iluminando toda a sua mente, seus pensamentos. Todas as suas dúvidas, medos, inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. E você relaxa. Você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça. Vá acalmando seus pensamentos, seus sentimentos, todas as suas dúvidas, medos e inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. A todo momento você segue respirando e relaxando.
E você relaxa 10 vezes mais agora, bem tranquilo, bem relaxado. Vai soltando o seu corpo, você respira fundo. O ar sobe até o topo da sua cabeça, ilumina seus pensamentos. E todas as suas dúvidas, todos os seus medos e todas as suas inseguranças vão sendo imediatamente cancelados agora. Você vai sentir o seu corpo relaxando 10 vezes mais agora. Bem solto, vai soltando o seu quadril, vai soltando o seu tronco, seus ombros. Você vai sentindo nos seus pés como se tivesse uma placa de luz no chão. E você vai atravessando as raízes de luz que saem dos seus pés nessa placa de luz do chão. E essas raízes de luz vão vencendo cada camada da terra, vão transpondo cada camada da terra e vão acessando o centro da terra, o diamante no centro da terra, o núcleo da terra, vão recebendo toda a nutrição da vida em abundância. Vai subindo pela sola dos seus pés, seu calcanhar, sua canela, seu joelho, suas coxas, seus glúteos, seu abdômen, seu busto, seu tronco, seu quadril, sua coluna vertebral, seu pescoço, ombros, braços e mãos e a sua cabeça. Você respira fundo e vai sentindo toda uma sensação gostosa de bem-estar que vai passando por todas as células do seu corpo. E agora mentalmente você vai expandindo 20 vezes, 100 vezes maior agora. Você vai ficando pura luz, bem grande, bem enorme, bem tranquila, bem relaxada, bem concentrada no som da minha voz. Seus olhos cada vez mais fechados, mais pesados e você bem concentrado no som da minha voz. Todo e qualquer barulho externo vai servir exclusivamente para que você se concentre no som da minha voz. E aí você vai agora expandindo e ficando maior do que a sua casa, maior do que o seu país, do que o seu planeta, vai indo lá para o espaço. Você é grande, você é muito maior. Você foi criado à imagem de Deus. Você pode não ser perfeito, mas você foi feito para ser muito maior do que você é hoje. E para que isso ocorra, é muito importante que você desenvolva uma amizade com Deus. É muito importante que você traga Deus como um amigo no seu dia a dia, que vai tomar banho com você, que vai trabalhar com você, que vai deitar dentro da sua consciência para dormir com você. Deus, a amizade com Deus, a intimidade com Deus, um amigo respeitoso, um amigo carinhoso, um amigo amoroso. Para desenvolver essa amizade com Deus, é muito importante que você também tenha o hábito de orar por Ele ao longo do dia, de meditar na verdade dEle, na palavra dEle ao longo do seu dia. E você agora vai crescendo cada vez mais e acessando aquele portal de luz lá no alto, que é a fonte criadora de tudo que há. E você agora se funde a essa luz, primeiramente a sua cabeça, seus ombros, seus braços, seu tronco, suas pernas e pés. E agora você vai conseguindo compreender melhor todas essas orientações de como você desenvolve essa amizade com Deus. E não somente isso, você começa a compreender como você consegue aplicar isso no seu dia a dia. Então você respira fundo e vai se mentalizando, mentalmente você vai se mentalizando, caminhando naquela praia gostosa que nós falamos um pouco antes, aquela praia calma que você vai, que se você não tiver nunca ido, você vai agora. E essa praia, eu quero que você tenha certeza absoluta que é uma praia tranquila, é uma praia de paz, é uma praia que te traz felicidade e bem-estar. E mesmo que você não goste de praia, você vai se surpreender, porque essa praia é uma praia que vai ser exatamente do jeito que você gostaria que fosse, que vai te satisfazer. Então você vai caminhando na areia, vai observando o seu corpo caminhando na areia, qual é a roupa que você tem, como é a sua constituição física, como está o seu cabelo, como está
o seu corpo nessa caminhada, os seus pés andando na areia. Vá observando como está a sua presença na praia, a temperatura do ar, o calor do sol, a brisa. Vá observando as cores do céu e do mar. E você segue caminhando nessa praia. E a cada passo que você dá nessa praia, você começa a confiar mais e mais no seu processo de evolução e crescimento pessoal. A cada passo que você dá nessa praia, você começa a confiar mais e mais no seu processo de crescimento e evolução pessoal. A cada passo que você dá nessa praia, você começa a confiar mais e mais em todo o seu processo de crescimento e evolução pessoal. E agora você vai observando, você vai bem na beira do mar, e a água do mar vai e vem. Ela vem e vai. Então a onda do mar, ela vem, envolve os seus pés, vai molhando todas as terminações nervosas dos seus pés, e todos os seus estresses, depressões e ansiedades vão indo embora com a onda do mar e vão sendo definitivamente cancelados agora. A onda do mar vem, ela molha a sola do seu pé e todo o estresse, depressões, ansiedades vão sendo definitivamente cancelados agora e vão embora com a onda do mar. A onda do mar vem, ela vai molhando suavemente os seus pés, todas as terminações nervosas dos seus pés e todos os seus estresses, depressões, ansiedades vão sendo imediatamente cancelados agora e vão retornando para o mar. E agora você vai se sentindo em paz e vai observando aí à sua frente o seu barco. O barco da sua fé. Vá observando como é esse barco, vá observando, respeite e aceite esse barco da forma como ele é. E você agora vai entrar nesse barco. Você vai entrar nesse barco como um marinheiro audacioso, fiel, corajoso, ousado, arrojado. E você entra nesse barco repleto de expectativas positivas e possibilitadoras. E você começa a perceber todos os dias, a todo momento, todos os benefícios que você consegue ter quando você desenvolve uma amizade com Deus através da oração contínua, da meditação contínua e através da presença de Deus continuamente na sua vida. E a sua mente consciente começa a trazer isso para você de maneira positiva e possibilitadora. Então você começa a perceber no seu dia a dia, todos os dias, a todo momento, todos os benefícios que você pode ter e quão bom é desenvolver esse relacionamento de amizade com Deus através da oração contínua, através da meditação contínua, através da presença contínua de Deus na sua vida. E a sua mente consciente, ela vai trazendo isso para você de maneira positiva, possibilitadora. Então você respira fundo e dentro do barco da sua fé, vá sentindo essa certeza de que você vai, já a partir de hoje, a partir de agora, você começa a perceber no seu dia a dia, todos os dias, a todo momento, todos os benefícios, quanto é bom, como é fácil, leve, tranquilo, que você desenvolva essa amizade com Deus. E você começa a perceber como a sua vida se torna melhor quando você começa a orar mais por Deus, quando você começa a meditar mais na palavra de Deus, quando você começa a colocar Deus presente em tudo que você faz, em tudo que você é. E aí agora você vai soltar esse barquinho, vai deixar ele lá pro mar. E o seu barco vai pro mar, para um alto mar, e ele vai encontrar um barco muito, muito, muito grande. O barco de Deus. É o maior barco do mundo. É maior do que o maior barco do mundo. É muito grande. Muito grande. Então você vai ver o seu barco pequenininho, perto do barco de Deus.
humildemente você vai aceitar essa diferença, porque Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, mas você pode perceber o quanto o seu barco ainda pode crescer, o quanto a sua fé ainda pode crescer. É leve, tranquilo e permitido que você fortaleça e cresça a sua fé. E você já sabe como e vive o seu dia a dia da melhor e mais elevada maneira, fortalecendo e crescendo a sua fé. Você deita para dormir todos os dias e quando você encosta a cabeça no travesseiro, todas as noites, a sua fé vai ser fortalecida cada vez mais e mais. Você deita para dormir na sua cama, encosta a cabeça no travesseiro. E todas as noites, quando você deitar para dormir, a sua fé vai se fortalecendo cada vez mais e mais. Então respira fundo. E a partir de hoje, todas as noites, quando você deitar para dormir, encostar a cabeça no travesseiro para dormir, a sua fé vai se fortalecendo cada vez mais e mais. E Deus vem lá no marco dele, você percebe ele pura luz, ele estende a mão dele para você. Ele estende a mão dele para você e mentalmente ele conversa com você. Ele vai envolvendo a sua mente em pura luz. Você estende a mão para ele e você toca na mão dele. Você segura na mão de Deus e vai. Você segura na mão de Deus e vai. E ele vai conversando com você sobre a importância do diálogo constante, sobre a importância da meditação contínua. E você agora começa a observar o seu dia a dia, todos os hábitos que podem ser mudados para melhorar a prática do diálogo constante de Deus, com Deus, a prática da meditação constante da palavra de Deus, para melhorar a presença de Deus na sua vida. O seu barco cresce, você cresce. Quando Deus te dá as mãos, você vai recebendo todo esse poder, toda essa força. E a sua fé se fortalece 10 vezes mais agora. A sua fé se fortalece 500 vezes mais agora. A sua fé se fortalece 1 milhão de vezes mais agora. A sua fé vai expandindo, o seu barco vai ficando grande, muito grande. Seu barco vai ficando maior do que o oceano, maior do que o planeta Terra, maior do que o universo. Até você ir com o seu barco lá para a fonte criadora de tudo que é. O seu barco cresce, você é pura luz. E agora você vai até Deus. Você mentaliza agora Deus numa figura humana, iluminada nesse momento, aí na sua frente. E você abraça Deus. Você abraça Deus e Ele te abraça. Um abraço carinhoso, um abraço paternal, amoroso. E você vai percebendo agora no seu coração e na sua mente a expansão da sua consciência da vida eterna. E você vai percebendo agora no seu coração e na sua mente os seus novos padrões de comportamento e de sentimento, que você vai começar a aplicar na sua vida a partir de agora. Um novo estilo de vida totalmente focado em Deus. E você vai começar a perceber agora a adoração de Deus, como você pratica a adoração de Deus. E você começa a perceber que todos os dias, quanto mais você ora, quanto mais você medita, mais a sua vida vai melhorar. Você vai começar a perceber que todos os dias, quanto mais você ora, quanto mais você medita, mais você vai ter paz no seu dia a dia. Você vai começar a perceber que todos os dias, quanto mais você ora, quanto mais você medita, mais você vai ter clareza das suas ações, mais você vai ter clareza das suas decisões, mais você vai ter clareza do que é certo e errado na sua vida. E você gosta disso. Então, a partir de hoje, você vai entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua vida a Deus, que Ele vai cuidar de você. Permita-se sair do controle do seu orgulho, do controle das suas vaidades, do controle dos seus caprichos. E permita que Deus transforme a sua vida. Porque Ele tem grandes planos para você. Ele tem grandes planos para todos os seres humanos da humanidade. E vocês não imaginam o quão
pequena é a vida que vocês vivem hoje em relação aos planos que Deus tem para vocês. É um orgulho muito pequeno, muito primitivo, que te prende às coisas banais da vida e te impedem de crescer e avançar no desenvolvimento do seu espírito e da sua alma e do seu poder extrasensorial. Deus tem planos para você. Lembre-se disso todos os dias, a todo momento. Deus tem planos para você. Lembre-se disso todos os dias, a todo momento. Deus tem planos para você. Lembre-se disso todos os dias, a todo momento. Então você respira fundo e vai trazendo toda essa nova consciência, esse novo comportamento. Vai vindo para o seu corpo físico novamente. E eu vou contar até 3. 1. Você começa agora já a ter novos padrões mentais, emocionais, novos pensamentos positivos e possibilitadores. E muitas ideias. 2. Você também começa a resgatar um sonho antigo que está guardado no seu coração. E você começa a perceber que ele é realizável. E 3. Vai retornando para o seu corpo, para o seu estado de presença. E você vai agora respirando fundo, abrindo os olhos e retornando para viver uma vida feliz, completa, cheia de amor, cheia de vida, cheia de paz. Como estamos? Mandem aí notícias, dê como você está, vão falando como foi a meditação, como foi esse encontro com Deus. Eu acredito que eu encontrei a minha frase: Deus tem planos para mim. E eu vou ler o finalzinho aqui. Quem estiver assistindo gravado, lembre-se de... Eu estou realmente sentindo esse sentimento de paz agora, de estado de presença. Vocês também sentiram? De repente, sempre tem um momento na meditação que a gente esquece todo o resto, né? E fica em paz. Ade, foi ótima, muitas ideias. Você teve esse sentimento de um sonho adormecido, assim, uma vontade de realizar algo? Porque veio assim, captei, assim, se veio, põe fé nisso. Trabalha nisso. Vou dar uma dica. Se veio esse sentimento de um sonho que você quer começar a desenvolver, não sei se é um negócio que você uma vez pensou em fazer e depois desistiu, o que é, mas eu vou dar uma dica. Começa a trabalhar, eu vou te chamar depois que eu quero falar uma coisa com você no particular. Começa a trabalhar todo esse processo das suas orações, da sua conexão com Deus, nisso. Primeira coisa, coloque Deus nisso. Consagre isso a Deus. Então, Deus, esse sonho veio, faz uma oração mais tarde, ou no momento que for melhor para você. Você coloca, ou até guarda isso para as próximas meditações, para você trabalhar, e trabalhando. Então, você coloca isso para Deus. Fala: Deus, eu vou colocar aqui o meu sonho para ti. E eu vou entregar. Lembra que a gente ainda vai ter mais 31 dias que você pode trabalhar isso. Eu vou colocar esse sonho para ti. E eu vou deixar nas suas mãos, Senhor. Se for uma parte do propósito do Senhor para minha vida, que eu realize isso, que eu manifeste isso, que eu materialize isso, então, Senhor, mostre-me o caminho. Mostre-me o caminho. Então, olha só, as suas frases mantradas para Deus, elas podem ser sempre assim. Você pode parar de tempos em tempos no dia. Dê um segundo, você lembrou? Mostre-me o caminho, Senhor, da realização desse grande sonho. Mostre-me para mim os recursos, Senhor, necessários. Isso é um processo de coach, né? O coach, ele é isso: o estado atual, o estado que eu quero chegar, que é o sonho, e os recursos, você entender o que você vai precisar, o próprio tempo que as coisas demoram, os processos, as pessoas, que tipo de padrão emocional que eu tenho que ter. É porque você vê que a gente cancela muita insegurança e medo, porque são os maiores males
da vida humana. A insegurança e medo. 99,99% do que nos impede de avançar é a insegurança e medo. Aí as origens são múltiplas, mas o que acontece é isso. Então, a gente pode a todo momento pedir. Olha mais uma frase que a gente pode falar. Cura minha insegurança e meu medo, meu Deus. Me ajuda. E qual que é o oposto possibilitador, né? O oposto positivo possibilitador do medo e da insegurança? É a coragem e a confiança. Né? Vem muito culpa aqui também, então a gente pode trabalhar o auto-perdão. Então tem muita coisa que a gente pode trabalhar. Me preenche, Senhor, da sua coragem, da sua confiança, para que eu possa acreditar mais na veracidade, da possibilidade de realizar e de manifestar esse sonho. Vê que a gente tem muitas possibilidades de oração e a gente esquece disso. E aí, num nível quântico, quando a gente faz isso, a gente está acessando a transcendência. Né? A gente está saindo, até neurologicamente falando, a gente está saindo dos limites da nossa mente racional e nossa mente consciente, está indo para um supraconsciente. A gente está acessando um outro patamar. Porque o que limita a gente são as travas da nossa mente consciente. Mas elas estão aqui. A gente ainda tem a nossa mente inconsciente e a gente ainda tem o nosso supraconsciente. Então, quando a gente ora, eu sei que tem gente que fala, nossa, mas eu vou falar o dia inteiro de Deus, vou levar Deus para minha vida, eu vou fazer frases para Deus, vou orar para Deus, vou meditar na palavra. Dá trabalho ser cristão. Só que aqui, ó, quando você começa a fazer isso, você está levando a sua mente para cá. E aí é aqui que está a paz. É aqui que está a realização dos grandes sonhos. É aqui que está em Deus, né? A gente sabe que tem pessoas que realizam grandes feitos, mas aí são outros 500, né? Deus sempre vai usar as pessoas que estão mais aptas para construir as construções do mundo e trazer os conhecimentos, as informações dentro daquelas necessidades técnicas que elas exigem, independente do caráter. A gente tem que lembrar disso. Por que tem gente tão ruim que tem poder? Porque a pessoa foi lá em si, ou ela acabou vindo já de uma família que tinha um berço, ou ela estudou, cresceu, teve ambição e trouxe aquele conhecimento para o mundo. Mesmo quem trouxe conhecimento ruim, seguiu na direção errada, mas veio com uma essência de liderança para praticar o bem. Só que chegou aqui na Terra, que se encantou com as coisas sem se preocupar com a ética e com a moral e acabou se desviando do caminho. Então vamos lá, tá fazendo sentido? Quem estiver assistindo gravado, lembre de comentar se tá fazendo sentido, a parte que mais gostou da live, como é que foi na meditação. E vamos em frente. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Deus quer ser seu melhor amigo. Versículo para memorizar. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Olha só, amigo chegado. Salmos 25, essa passagem. Pergunta para meditar. O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? O que posso fazer para me lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Então, o que você pode fazer para se lembrar mais vezes de Deus e falar com Ele ao longo do dia? Eu vou colocar meus lembretes. Eu faço muito post-it, né? Eu vou fazer um post-itzinho, lembro, com oração, meditação, presença de Deus na minha vida. Mas a gente também vai criando o hábito disso ao longo do nosso dia a dia, né? A Denise, faz muito sentido. Bom dia, Vi, tudo bem? Então, Dê, você se prepara, porque essas meditações são assim mesmo. A gente vai passar o dia, o tempo inteiro tendo ideia. É o tempo inteiro tendo ideia. E aí você vai começar, anota, arruma um caderninho. Se você quiser, a gente ainda tem 30 dias de live. Arruma um caderninho e vai anotando as suas ideias, sem julgamentos. Porque às vezes, eu não sei se você é assim, eu tenho bastante. Às vezes a gente tem julgamentos, a gente acha que alguma coisa é impossível, a gente acha que por algum motivo não vai dar certo, mas vamos entregar na mão de Deus, né? Estamos aqui para isso, para entregar nossos maiores sonhos e a nossa vida, a nossa grande realização na mão de Deus, a obra de Deus.
Gente, quero agradecer a todos que estão participando, todos que assistem no ao vivo principalmente, as pessoas que comentam, curtem, que comentam depois, que me mandam direct. Muito obrigada. E o mais importante é que vocês possam levar isso para a vida de vocês, possam usar na prática. Que a ideia aqui é a gente compreender o quanto essa vida com propósito, essa consciência, esse se educar em Deus, transforma a gente em seres mais potentes, em seres mais cientes, em seres mais capazes, né, de realizar e avançar grandes feitos na vida. Dê um ótimo dia para você. Obrigada. E até amanhã. Tchau.